Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Não é que nós estamos aí encerrando a semana nessa sexta-feira? Foi aí uma semana de lives, as lives do meio-dia, que na verdade a gente iniciou esse projeto das lives do meio-dia na semana passada. Que inclusive tem uma curiosidade, na semana passada, na terça-feira da semana passada, eu iniciei uma live às 11 horas da noite, falando aí sobre o tema que eu estou desde a semana passada, aí sim falando ao meio-dia, que foi sobre, iniciei aí o tema falando sobre seleção de pessoas por perfil comportamental psicológico. E aí, estrategicamente, a live que começou às 11 horas da noite ganhou força aí durante a semana ao meio-dia. E hoje eu tenho algo para poder dizer. Essa live sequencial ou sequenciada que a gente vem falando aí desde a semana passada, na semana que vem, ela vai tomar um outro aspecto. Então hoje, não é que eu vou terminar, mas hoje eu vou dar uma fechada aqui um pouco nessa proposta de discutir a seleção de pessoas por perfil comportamental psicológico. Mas antes eu quero agradecer as pessoas que mandaram muitas mensagens. Legal, porque a gente acha, por exemplo, que o e-mail, né, ele acabou, recebi vários e-mails de pessoas colocando situações concretas que estão vivendo para a seleção de pessoas ou que querem fazer aí algumas mudanças no seu quadro de pessoal e também de algumas pessoas que vão participar de seleção, vão participar de processos seletivos aí para entrar em algum trabalho. E aí eu quero aqui, ao longo da live de hoje, da live do meio-dia, falar um pouco desses retornos que eu tive e quero falar algo sobre esse processo, falar algo mais detalhado também sobre esse processo de seleção de pessoas por perfil comportamental. Então, olha só, o que eu quero trazer aqui? Primeiro eu vou falar a respeito de um questionamento que eu tive de uma pessoa, de uma empresa que está organizando um processo de seleção. E a pergunta foi o seguinte, olha só, a gente recebeu aqui vários currículos para uma determinada situação. 2 desses currículos estão com uma indicação muito forte de pessoas externas para esse currículo. E eu tenho certeza que a minha chefia, entre os currículos que estão por conta dessa indicação, pode querer uma dessas pessoas que foram aí previamente indicadas e elas já passaram pelo crivo das habilidades e competências necessárias. Mas tem me vindo muitas informações sobre o comportamento dessas pessoas na empresa. O que eu faço? Eu falei assim, excelente, você está aí diante de um material muito legal e de uma informação muito legal. Qual é essa informação? Eu estou com uma vaga aberta, eu tenho indicação de chefia que recebeu indicação para que alguém, um profissional com as habilidades, pudesse entrar numa determinada vaga. Mas eu tenho informação de que esses comportamentos, ou que essa pessoa tem comportamentos que não são comportamentos positivos ao ambiente de trabalho. O que eu devo fazer? Vou responder isso para vocês, mas aqui agradecer o pessoal que está entrando. Olha só, o Júlio Matos, grande personal. Tive a oportunidade de ser treinado pelo Júnior anos atrás aí. André, psicólogo, colega, né? Formamos juntos. O Alan, que bacana, o pessoal que está entrando aí, o Anderson. Então, olha só, o que eu respondi para essa pessoa? É o momento ideal de você fazer toda a parte psicológica desse processo. E que eu estou trazendo aqui nos últimos dias não é um testinho psicológico que eu faço lá de personalidade. Esquece, isso aí não te dá projetividade de comportamentos possíveis dessa pessoa. E aí eu preciso saber o seguinte, a empresa ela não é um ambiente para terapia. Eu vou trazer a pessoa para dentro com o pior comportamento que tem, porque ela veio numa indicação legal, ou passou aqui, o currículo dela é excelente e aqui eu resolvo essas coisas. Não funciona, não dá certo, não tem como isso funcionar e o estrago em torno disso é muito grande. E
E aí o que eu tenho falado com essa pessoa que entrou em contato comigo, inclusive é uma psicóloga trabalhando no setor de recrutamento e seleção, é falando o seguinte: olha, precisa organizar processos de cenários projetivos para poder barrar esses comportamentos. Obviamente que a gente pode estar fazendo aí juízo de valor porque alguém falou alguma coisa que não é positiva sobre o comportamento de uma pessoa. Triou isso, viu que isso não é ou isso é, ok? Aí eu faço o seguinte: eu vou seguir com esse processo com essa pessoa ou vou sustentar que não vale a pena nem desenvolver o processo? A gente precisa ter essas coragens, né? Porque nós estamos em funções, e aí eu estou falando aí não só para os psicólogos. Eu quero agradecer aí os meus colegas psicólogos, alguns que eu nem conheço, né? São só colegas de profissão, outros a gente tem colegagem aí porque a gente é mais próximos, mas olha só, eu também preciso ter essas informações. Mas nesse caso específico, em que uma pessoa entrou num processo de seleção e já me vieram várias informações sobre o perfil comportamental dessa pessoa não adequado ou não adequados, né? Adequados aí para a realidade comportamental, funcional da empresa onde eu estou. E o que é isso? Nas lives anteriores aí, desde a primeira live, eu falo, por exemplo, que para construir a identidade desse perfil comportamental psicológico que eu quero de uma vaga, eu vou olhar primeiro, isso é instrumento, tá, gente? Então eu estou falando aqui também de instrumentos que a gente tem para organizar ao longo do processo de seleção de uma pessoa. Então a primeira coisa que eu faço é identificar o perfil psicológico da chefia, e é nessa ordem, tá? Quando eu organizo o processo de seleção por perfil comportamental psicológico, é nessa ordem. Primeiro eu identifico o perfil psicológico comportamental da chefia, depois o perfil comportamental psicológico da empresa, do setor, da equipe. Então eu preciso fazer essa validação, eu preciso ter informações e todos os instrumentos que eu uso, que eu organizei com a minha experiência na gestão de pessoas, na seleção, em liderar pessoas. Esse ano eu estou fazendo só no jornalismo, e nos meus 30 anos de jornalismo, quase todos eles eu estive desde muito cedo em cargos de chefia e liderança, e também na psicologia nos últimos anos, desde quando eu me envolvi com a psicologia, além do atendimento clínico, o atendimento e o processo de desenvolvimento de pessoas, e muitas vezes também fazendo aí processos de seleção de pessoas. Então, além das próprias ferramentas psicológicas, dos testes, da validação, a minha experiência profissional no desenvolvimento de pessoas ao longo aí de 30 anos de atividade profissional ininterruptas, me deu também um olhar para organizar um processo. Então é esse processo que eu estou compartilhando um pouco aqui com vocês. Então qual foi a minha fala e qual tem sido a minha fala? Olha só, se eu identifiquei essas questões comportamentais ao longo do processo, ou eu já vou descartar de uma vez e nem vou colocar realmente essa pessoa para poder fazer parte do processo. Não porque eu estou aí ouvindo só de ouvir, mas se tem dados, informações relevantes a respeito desse processo, eu já não perco tempo. É a forma como eu trabalho. Sabe por quê? Porque o que eu vejo é que depois não vai dar certo. Então, o que eu quero refrisar aqui é que a seleção só por currículo, por melhor que seja o currículo, não funciona dentro dessa proposta. Aí trazendo aí o caso da colega que tem essas informações. Vai validar isso, né? E talvez valide isso primeiro. Então eu trabalho, por exemplo, aí eu tenho trocado essa informação que acabou virando uma mentoria, que acabou virando uma consultoria para uma profissional, que é o seguinte: como que eu monto então esse cenário projetivo? Esse cenário projetivo, eu monto esse cenário em 10 etapas.
em 10 etapas. Isso vai demorar 10 dias? Não, isso é uma outra questão que mais para frente eu vou falar sobre isso. Então eu monto essa etapa, esse processo em 10 etapas. Eu já acabei falando um pouco dessas etapas aqui naquilo que a gente está falando. Mas olha só, essas informações que vêm, elas são fundamentais também e elas são importantes, né? Agradecer aí o pessoal, novamente o Cássio, o Anderson também, colega de psicologia, nós formamos juntos, a Rosângela Faria aí também, esposa do professor Lucas, né? Grande profissional aqui em Governador Valadares. Então, obrigado pessoal que está chegando aí, meu primo Edmárcios, né? Cumpra a sua missão de hoje, viu, Edmárcios? Ele sabe sobre o que eu estou falando aqui. Então, olha só, isso muda todo um cenário de seleção de pessoas, porque é o seguinte, personalidade, caráter, temperamento, sem fazer valoração nenhuma de juízo sobre isso, vão se manifestar no comportamento do trabalho. É por isso, por exemplo, que um teste que a gente usa e faz parte aí dessas 10 etapas que eu trabalho, que ele vai mostrar o índice comportamental, o índice psicológico no trabalho. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Ele é fundamental, mas ele é um dos recursos. Ele é um dos recursos que eu uso nesse processo. E a gente, quero frisar aqui, da importância de construção de cenários projetivos em que os comportamentos que vão se manifestar no trabalho vão ser checados, vão ser identificados. E aí, ok, selecionei o currículo, mas eu tenho esse comportamento que eu tenho dúvida. O que eu faço? Testes projetivos, e eu vou descartar a pessoa que não é adequada para o quê? Para o perfil psicológico da gestão, para o perfil psicológico da empresa, da instituição, da equipe e o próprio perfil psicológico que eu defini junto com essas informações que eu tenho, que deve ter o candidato ou a pessoa que vai ser selecionada. Então isso muda tudo, a forma da gente selecionar pessoas. Então o desafio é selecionar pessoas por perfil comportamental psicológico. Coloque essas pessoas em cenários projetivos, que é o trabalho que eu tenho feito, que é o trabalho que eu estou falando aqui, e um pouco disso eu trouxe aqui para vocês. Obviamente que a gente está falando de uma forma geral, mas para poder despertar isso, dá para a gente poder errar menos quando a gente faz seleção de pessoas por perfil psicológico comportamental. E como eu faço isso? Construindo cenários projetivos. Eu construí os cenários projetivos com instrumentos, com ferramentas, com testes, com dinâmicas de vivências em que o comportamento ali verificável, ele vai ganhando uma pontuação, um ranqueamento, e para cada uma dessas pontuações, para cada uma desses ranqueamentos, eu tenho um diagnóstico, que no final eu tenho um relatório completo sobre tendências de perfil comportamental dessa pessoa. E aí, diante desse cenário, diante dessas informações, eu faço a escolha por um profissional ou por outro profissional, independente da sua qualificação técnica, independente das suas habilidades e competências, porque é aquilo que eu falei. Isso já está posto, isso é questão definida para pelo menos entrar aí num processo de seleção. Então, agradecer o pessoal que está aí e mais uma vez, então, durante toda essa semana, e aí a gente venceu aí uma semana de live do meio-dia falando sobre perfil comportamental, seleção de perfil de pessoas por perfil comportamental psicológico. Esse material que nós estamos falando aqui, ele está nas minhas redes sociais, também foi para o canal do YouTube, e na semana que vem a estratégia, que eu quero continuar falando sobre isso, porque foi uma experiência muito bacana. Então fiquem atentos aqui às minhas redes sociais, aí as informações que eu vou trazer, porque na semana que vem a gente vai ter outras informações sobre isso. Quero agradecer ao pessoal que está aí e dizer para você o seguinte:
sabe de alguém que está envolvido em um processo de seleção de pessoas? Ou, aliás, você quer participar disso, né? E necessariamente o que eu tenho para dizer é o seguinte: as informações sobre como selecionar alguém com perfil comportamental psicológico não são informações só para os psicólogos. A gente tem na frente de trabalho aí dos chamados recursos humanos, chamados gestão de talentos, pessoal que faz seleção, muitos profissionais que são chamados aí os profissionais de RH, que necessariamente não são psicólogos, mas precisam desses conhecimentos e precisam dessas informações. E você que também vai fazer parte de um processo seletivo, fica aí, né? Olhe o que eu falei nos últimos dias sobre perfil comportamental psicológico quando se é selecionado por um perfil comportamental psicológico. Conhece alguém que está em um desses movimentos? Fala com ele para poder assistir aí as lives anteriores. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, obrigado às pessoas que acompanharam aí essa outra semana e essa semana da live do meio-dia. Na semana que vem, a live do meio-dia ela retorna com outros temas, com outros assuntos, mas a gente não vai deixar de falar sobre isso aqui também. Então, um beijo para você, um bom final de semana que começa aí nessa sexta-feira e que Deus abençoe aí a sua vida.